Hoje eu vou falar da história de um homem que salvou não apenas 1, 2, 3, 4 bebês, não. Ele ajudou a salvar cerca de 2.400.000 bebês ao redor do mundo. Mexi com a sua curiosidade, né? Então vem comigo descobrir essa história. Se você gosta de história super, hiper, mega estranha, você está no lugar certo. Eu sou a Rory e esse é o canal Mega Estranho. Agora eu sei que na verdade você está querendo saber quem é esse homem que salvou muitos e muitos bebês. Não só bebês, ele ajudou a manter várias gerações. Estou falando de um homem chamado James Harrison, que a gente só vai saber dele de verdade depois da vinheta. Não temos vinheta. James Harrison é um homem que nasceu na Austrália, sempre morou na mesma região, Nova Gales do Sul, e ele, gente, quase morreu. E se ele tivesse morrido, ele não teria salvado tantos bebês. Olha só que efeito borboleta maluco que isso ia dar. Pois bem, aos 14 anos de idade, ele teve um grande e sério problema de saúde. Ele foi levado para o hospital e tiveram que retirar um pulmão dele. Ainda bem que nós temos 2 pulmões, né? Como esse rapaz viveu aí durante a vida, nem consigo imaginar. Provavelmente foi super bem, porque isso nem foi relatado. Agora, o que foi relatado é que durante essa cirurgia, que foi bem complicada, ele tinha 14 anos de idade. Isso lá na década de 1950. Bom, com a cirurgia dele, ele teve que receber 100 pontos. Ele ficou 3 meses internado no hospital para total recuperação e ele recebeu vários e vários litros de sangue. E foi uma frase que o pai disse para ele que pegou ele de uma forma assim surpreendente. O pai dele disse: se não fossem pessoas estranhas, desconhecidas, que você nunca ouviu falar, que tivesse doado sangue, você não teria sobrevivido. E ele pensou: realmente eu devo a minha vida a pessoas estranhas, desconhecidas. Eu vou fazer isso também. Assim que eu puder, eu vou ser doador de sangue. Eu vou ser doador de sangue em todo momento. Então aqui no Brasil a gente pode doar sangue uma vez por mês, né? Com segurança. Lá na Austrália isso pode acontecer a cada 2 semanas. Só que ele tinha 14 anos de idade, ainda não podia. Ele ficou lá esperando a idade adulta e assim que fez 18 anos, sim, ele foi doar sangue. Talvez uma outra pessoa não tivesse acreditado que ele realmente faria isso, porque James morria de medo de agulhas. Sério, gente, de, nossa, sei lá, querer sair correndo. Só que ele sabia o quão era importante doar sangue e ele passou a fazer aquilo a cada 15 dias, sempre. Durante, gente, mais de 60 anos. E ele doou sangue durante muitos anos, né? Pelo menos dos 18 até os 24 anos, normal, tranquilo, de forma anônima. Só que aí cientistas descobriram algo que até então ninguém sabia. Aconteciam muitas mortes de bebês e descobriram que essas mortes estavam relacionadas com o sangue da mãe. Não exatamente o sangue, sabe? Aquele tipo A, B, O, não isso. Estava relacionada com o positivo ou negativo, com o RH. E olha só que coisa doida. Uma mulher pode passar por uma gravidez tranquilamente se o tipo sanguíneo do seu filho for diferente do dela, durante a gravidez e após a gravidez. Só que quando o RH é diferente, aí não é bem assim. E aí agora eu vou falar uns nomes difíceis para vocês. Descobriram que essas mortes de bebês estavam relacionadas a uma doença chamada doença hemolítica do feto e do recém-nascido, que também é chamada de eritroblastose fetal, ou doença de Rhesus. Doença de Rhesus começa com RH, e por isso que a gente conhece popularmente como RH positivo ou negativo. Então isso foi descoberto na década de 70 e na Austrália, antes de 1967, milhares de bebês morriam sem motivo aparente e muitas mulheres também sofriam abortos ou davam à luz a bebês. E esses bebês tinham lesões cerebrais graves. Tudo isso, gente, foi descoberto relacionado com o fator RH. Então, como isso acontece? Se uma mãe é RH
negativa e o feto é RH positivo, o organismo dela coloca lá suas células de defesa para trabalhar, porque considera que esse RH positivo é um intruso. Então, o sistema imunológico dela trabalha contra esse RH positivo. Só que, sendo a primeira gestação, ele não tem força ainda para fazer mal a esse bebê. Há uma gestação normal, há um parto normal e o bebê nasce normal. Só que o problema está na próxima gravidez ou nas próximas gravidezes. Porque agora, quando ela gera outro serzinho, que é um RH positivo também, o sistema imunológico dela já tá lá, o batalhão, eles acham que são um exército de defesa e tem que agir contra esse bebê. Então, tem sim complicações na gravidez, que pode acontecer abortos, ou após o parto. Esse bebê que nasceu teoricamente saudável, ele ainda está com o exército da mãe trabalhando contra ele. E aí podem acontecer algumas coisas. Esse bebê pode ter anemia severa, aumento do fígado e do baço, danos cerebrais, insuficiência cardíaca e, em casos extremos, a morte. E é aí que aparece James na história. Conforme descobriram isso, descobriram que precisavam de um anticorpo. Esse anticorpo passou a ser conhecido como anti-D. E aí descobriram o sangue de um doador que não só continha esse antídoto, ele era carregado. Era uma coisa assim fora do normal. Acreditam que a cada 6 bilhões de seres humanos, somente um tem essa carga de sangue de anti-D que James tinha. Então, assim, nunca tiveram certeza por que ele tinha. Pode ser que ele tenha nascido assim, ou pode ser que por causa daquela cirurgia, que ele ficou 3 meses no hospital, que ele ficou recebendo vários e vários sangues de doação que ele precisava, pode ser que dali o sistema imunológico dele também tenha trabalhado, feito com que o sangue dele produzisse anticorpos D, fosse rico, super rico em anticorpos D. E aí o que começaram a fazer? Vacina. Começaram a retirar do plasma dele esse anti-D e administravam essas vacinas na mãe enquanto gestante ou após a gestação para proteger ela para uma próxima gravidez, e também faziam isso com os bebês. Eles nasciam saudáveis, eles não tinham mais essa rejeição, porque o organismo das mães com esse antídoto fazia toda a mágica. E agora, sabendo da importância do sangue dele, já era importante, só que agora era muito mais. Quantos bebês passaram a existir por causa da doação dele? Quantas famílias não foram destruídas? Porque imagina você gerar um bebê, você esperar levar aquele bebê saudável para casa, e isso não acontecer, o que isso é terrível. Então James sabia que ele era um super-herói. Ele passou a ser reconhecido como o homem do braço de ouro e também como o homem com sangue dourado. Ao longo da vida dele, ele doou sangue 1.173 vezes. Apenas 10 foram no braço esquerdo. O restante, gente, tudo no braço direito. E quando falavam para ele que ele era um super-herói em fazer aquilo, em salvar vidas, ele falava, não sou nada não. Olha só, eu tô aqui tranquilo, eu não sinto dor, eu venho aqui, faço a doação e eu ainda recebo um cafezinho e um lanche e bato papo. Tá tudo tranquilo, gente, não é esforço nenhum para mim. Só que é claro que ele ficava feliz com o que ele podia fazer pelas pessoas e pelas famílias. Olha só, gente, a própria filha dele era RH negativo. E aí a filha dele recebeu vacinas que provavelmente continham o plasma dele, e dessa forma ela pôde ter filhos saudáveis que também receberam a vacina, tudo por causa das doações dele. Então a própria família dele foi impactada e ele amava sentar e conversar com pessoas que tinham suas vidas e suas famílias construídas por causa desse ato dele. O sangue dele era tão valioso que lá no começo, quando ele começou a doar, o serviço de saúde fez um seguro do sangue dele no valor de $1 milhão australianos, que daria cerca de 2.700.000 reais.
James recebeu numerosas honrarias no decorrer de sua vida. Em 1999, ele recebeu a medalha da Ordem da Austrália, que é uma das mais prestigiadas honrarias civis do país, ou seja, para pessoas normais, como você e eu. Só que a gente vê, né, que ele não tinha nada de normal. Em 2005, ele estabeleceu o recorde mundial como a pessoa que mais doou sangue. Só que aí, gente, esse recorde foi retirado dele em 2022, quando uma pessoa dos Estados Unidos virou recordista. Por que que isso aconteceu? Porque James parou de doar sangue em 2018, aos 81 anos de idade. Lá na Austrália é recomendado que você doe sangue a partir dos 18 até os 80. Ele ainda conseguiu ficar até os 81. Então, para ele foi muito importante contribuir anos e anos. Mesmo depois de parar de doar sangue, ele continuou trabalhando na causa, estimulando pessoas para que doassem sangue. Atualmente, acreditam que na Austrália tenham apenas 200 pessoas que são doadores anti-D. E já pensou então se a gente pudesse pegar James e colocar ele dentro de um potinho? Não seria lindo? Pois é, de certa forma é isso que fizeram. Lá na Austrália, uma parte de estudos que faz parte da Cruz Vermelha, junto com o laboratório, eles estão fazendo sinteticamente o anti-D, pegando de base o sangue do James. Então, o que acontece? Eles vão fazer esse anti-D em laboratório sintético. Dessa forma, eles não precisarão de doadores, o que, cara, é maravilhoso. E o trabalho disso ao redor do mundo vai ser perfeito, porque tem muitos lugares, a gente sabe, que não tem doadores, que não tem como receber sangue, só que tem como sim receber uma vacina que foi feita em laboratório. E esse projeto, ele é tão simbólico que ele recebeu o nome de James in the Jar, ou seja, James dentro da jarra, dentro de um potinho. E um homem desse, claro que recebe toda a admiração das pessoas. Porque por mais que ele tivesse esse tipo de sangue, quem garante que ele iria doar a cada 2 semanas, como ele sempre fez? Os familiares falaram que ele nunca perdeu uma consulta. Então, sabe quando você marca e você fala, hoje eu vou aí doar sangue? Tipo, não tô afim, vou deixar para amanhã? Não. A partir do momento que ele tinha um dia marcado, faça chuva, faça sol, caia meteoro, qualquer coisa, ele ia. Ele nunca faltou em nenhuma dessas consultas. E aí, falando de James faleceu esse ano, em 2025. Ele faleceu no dia 17 de fevereiro de 2025. Nessa época, ele morava em uma casa de repouso, também em Nova Gales do Sul, na Austrália. Só que a família dele o enterrou, guardou o luto, presenciou o luto e resolveu dividir isso com a imprensa somente na semana passada, no dia 3 de março. A gente até entende, né? Porque a partir desse momento, muitas pessoas queriam fazer entrevistas, saber mais, relembrar essa história dele. Então, eu acredito que nesse momento a família já aceitou e pode falar um pouco mais de James, o que seria muito complicado nos primeiros dias após a morte dele. Então, eu termino essa história de um grande super-herói que salvou pelo menos 2.400.000 bebês. E aí a gente sabe que não é só o número de 2 milhões, é o que tem em volta disso, é a família que tem em volta. O que é a mãe feliz levando um bebê saudável para casa, e toda a família em volta, o pai, os avós, os tios, as gerações, e é tudo maravilhoso. Então eu termino falando uma frase exatamente dele. Doar sangue não dói, e a vida que você salva pode ser a sua própria. E falar isso foi muito simbólico, exatamente porque ele continuou vivo durante anos por causa de doadores anônimos, e ele salvou a própria família porque o sangue dele pôde fazer com que ele tivesse seus netos vivos e saudáveis. Se você gosta desse tipo de história estranha, bizarra, curiosa e muitas vezes maravilhosas, eu te convido para você seguir aqui o canal. Pelo menos uma vez por semana estaremos aqui, só que eu estou trabalhando e correndo mais para trazer mais vídeos, que eu estou adorando esse tipo de conteúdo. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.